Olá, pessoal. Professor Marcelo de novo aqui para dar sequência nas nossas aulas, tá? Na última aula nós falamos sobre seno, cosseno e tangente no ciclo trigonométrico, certo? E aí nós falamos sobre os arcos de eixo, sério, o arco, lembra lá? 0, 90, 180, 270 e 360. Em radiano, 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. E aí, os valores desses arcos, que tinha musiquinha, lembra lá? 0, 1, 0 menos 1, 0, 1, 0 menos 1, 0 não existe, 0 não existe, 0. Para isso, você tinha que montar a tabelinha e ir completando com esse esquema aí, beleza? E aí, dando sequência agora, nós vamos lá para o próximo exercício aqui, ó. Deixa eu só voltar aqui. Vamos pegar aqui, que é o que nós vamos trabalhar agora. Ó. Na última aula, tá? Então nós paramos aqui. Lembra que é o estudo do sinal. Falei do macetão no Marcelão, ou seja, C tá com mais. Gurizão do ensino médio chega lá no fundamental, pergunta pra menina assim, ó. Você tá com mais 12, 13 ou 14, né? Pronto, aí, ó. Não pode, gurizada. Isso aqui é só o macete, ó. Você tá com mais 12, 13, 14, quer dizer, seno positivo no primeiro e no segundo, tangente positivo no primeiro e no terceiro e cosseno positivo no primeiro e quarto. Se ele é positivo nesses quadrantes, quer dizer que é negativo no outro, né? Então, para que serve isso? É que se eu for calcular, por exemplo, um seno de um ângulo que esteja aqui no terceiro quadrante, por exemplo, aqui não é 180, vamos supor que aqui seja 240 graus. Ou seja, eu sei que o ângulo de 240 graus é um ângulo negativo. Beleza? É só para você saber o resultado. Porém, agora que as coisas vão começar a pegar. Cálculo de seno, cosseno e tangente por simetria. Pessoal, como é que eu calculo por simetria? Olha só. Tem que lembrar dos arcos simétricos. Então, ó, exemplo, determine o valor do seno de 240, cosseno de 135 e tangente de 225. Professor, mas nós não aprendemos esses ângulos. Tá, vocês sabem de cabeça 30, 45, 60. Mas será que esses arcos não são arcos simétricos? Lembra lá de arco simétrico? Ó, relembrando o arco simétrico. Então, em graus, os arcos simétricos em graus, né? Relembrando o arco simétrico em graus. Qual que é a formulazinha? Tá aqui, ó. O arco simétrico no segundo quadrante é 180 menos o valor do ângulo aqui do primeiro quadrante. No terceiro quadrante é 180 mais o valor do ângulo no terceiro quadrante. No caso aqui é alfa. E no quarto quadrante é 360 menos o alfa. Veja bem. Olha bem aqui, galera. Eu não quero saber o seno de 240 graus. Então, primeira coisa, você já vai lembrar. 240 graus estaria em qual quadrante? Ó, 0, 90, 180, 240 estaria por aqui, né? No terceiro quadrante. Terceiro quadrante, o seno ele é negativo. Então, você já sabe que essa resposta aqui vai dar negativo. Então, seno de 240 é menos alguma coisa. Só que 240, ele é um arco simétrico. E é aqui que você precisa saber de arco simétrico. É simétrico de qual arco? Pessoal, pensa. Olha bem para cá. Olha como que é tão simples. É só você pensar. 180 graus mais alfa. Aqui não está falando que é 240? Pensa. 180 mais quantos que dá 240? Não é 60? Se eu somar o 180 com 60, não vai dar exatamente o 240? Então, isso quer dizer que o 240 ele é simétrico de 60. Então, quer dizer que esse alfa aqui seria 60 graus. Ou seja, 180 mais 60 dá exatamente 240. Então, quer dizer que o 240 ele é simétrico de 60. É o que nós vamos ver aqui, ó. 240 é simétrico de 60, está no terceiro quadrante, pois
180 mais 60 dá exatamente 240. Então, pessoal, ó, seno de 240 é a mesma coisa que o seno de 60, que é raiz de 3 sobre 2. Só que 240, 60 está no primeiro quadrante, mas eu não quero calcular o 160. Eu estou calculando por simetria. 240 é um arco que está no terceiro quadrante, e no terceiro quadrante o seno ele é negativo. Então, seno de 240 daria raiz de 3 menos raiz de 3 sobre 2. É só isso, professor? Sim. É para isso que nós vimos lá os arcos nos quadrantes, se ele é positivo, se ele é negativo. Beleza? Aqui, letra B. Cosseno de 135. Então vamos lá. 135 estaria em qual quadrante, pessoal? Só você pensar. 135, ó. Aqui é 90, 135, então estaria aqui no segundo quadrante. Só que no segundo quadrante, o arco simétrico é 180 menos o valor do arco aqui no primeiro. Então seria 180 tira quantos graus para sobrar 135? Então é isso, ó. Lembra aqui do arco C tá com mais 12, 13, 14? Então seno é positivo no primeiro e no segundo. Cosseno é positivo no primeiro e no quarto. 135 está no segundo, então já sei que isso aqui vai dar negativo. Vai dar negativo. 135 vai ser simétrico de quem? Ó. 135 é simétrico de 45, pois, ó, não é 180 menos alfa? 180 menos qual arco simétrico que vai dar 135? 145. Ou 45. 180 tira 45. Então isso quer dizer que 135 é simétrico de 45. Então calcular o cosseno de 135 é a mesma coisa que calcular o cosseno de 45. Só que você não pode se esquecer que o 135 ele está no segundo quadrante. E no segundo quadrante o cosseno ele é negativo, porque ele é positivo no primeiro e no quarto. Ó, tá aqui, ó. Cosseno positivo no primeiro e quarto. Então, segundo ele é negativo. Então, é menos raiz de 2 sobre 2. Então, aqui seria a resposta menos raiz de 2. Escrever com o mouse é meio complicado. Tá, mas tá ali a resposta. Não vou ficar perdendo tempo aqui, não. Menos raiz de 2 sobre 2, tá certo? Tá aqui, ó. Cosseno de 135 é menos raiz de 2 sobre 2. Por que que é menos? Porque está no segundo quadrante. E o cosseno no segundo quadrante, ele é negativo. E a tangente de 225? Olha lá. 225, pessoal, está aqui ó, no terceiro quadrante. Aqui é 180, então 225 vai estar aqui, porque aqui é 270. Então seria 180 mais o arco, ou seja, 180 mais quantos para dar 225? Mais 45. Então ele é simétrico de 45. Então, tangente de 45, eu sei que a tangente de 45 vale 1. Então, a tangente de 225 também vale 1. Positivo ou negativo? É só você olhar lá. Tangente no terceiro quadrante. Está aqui, ó. Olha lá em cima, lá. No C tá com mais 12, 13 ou 14. Ó. Tangente era positiva no quadrante 1 e no quadrante 3. Como 225 está no quadrante 3, então ela é positiva. Então vai dar mais 1. Ok? Beleza? Certinho? Muito tranquilo, né, galera? E agora vamos falar dos arcos, só que agora em radianos. E agora ferrou, professor. Radiano é complicado. Se você quiser transformar isso aqui em graus, o que seria 5π sobre 3? Seria 5 vezes 180, que dá 900. 900 dividido por 3 daria 300. Seria a mesma coisa que o cosseno de 300. Aí você faria igual, faria em ângulo. Mas, pessoal, arco simétrico em radiano, vamos lembrar disso aqui, ó. Vou explicar o macetão do Marcelão. Lembra que eu expliquei como é que eu acho o arco simétrico em radiano? Por exemplo, ó, sendo alfa em radianos. Então tá lá. Π sobre 6. Pessoal,
Quais seriam os simétricos de π sobre 6? Macetão do Marcelão. Não é π sobre 6? O que você vai fazer? Então, todos esses arcos aqui, eles são da família do π sobre 6. Então, o que você vai fazer? Macetão aqui, presta atenção. Você vai pegar no segundo quadrante, todos não são da família do π sobre 6? Então, aqui você vai colocar π sobre 6. Aqui você vai colocar π sobre 6. E aqui você vai colocar π sobre 6. Coloca π sobre 6 no segundo, no terceiro e no quarto quadrante. Aí é o seguinte, ó, lembra lá? Escravo de Jó jogava caxangá. Tira, põe, aí aqui o professor deu uma forçada na musiquinha, deixa dobrar menos 1. Como assim, professor? Tira, põe. Você vai olhar para o denominador. O denominador não é 6? Então você vai tirar 1. 6 tira 1. 6 tira 1 vai dar quantos? 5. Então quer dizer que aqui é 5π sobre 6. Ok? Então, segundo quadrante, tira. Terceiro quadrante, põe. Ou seja, põe mais 1. É 6 mais 1. 6 mais 1 vai dar igual a quantos? 7. Então aqui é o quê? 7π sobre 6. Ah, então aqui no quarto quadrante, aqui é dobro, deixa dobrar, ou seja, o dobro menos 1. Dobro de quem? De 6, 12. Menos 1, vai dar quantos? 12 menos 1? 11. Pronto, tá aí os arcos notáveis. Os arcos notáveis não, desculpa. Os arcos simétricos de π sobre 6. Compreenderam? Então, sempre você vai pegar o arco aqui do primeiro quadrante, que é a família que ele pertence. No segundo quadrante, você tira 1. Tira 1 do denominador. No terceiro quadrante, você põe mais 1 no valor do denominador. E no quarto, você deixa dobrar e tira 1. Então, ó, você já percebe que aqui, ó, que o cosseno de 5π sobre 3, ele é de qual família? Ele é da família do π sobre 3. Seria isso aqui, galera, ó. π sobre 3. Aqui não é 5? Então seria tira, 3 tira 1 daria 2. Põe mais 1 seria 4. Então, o 5π sobre 3 seria um arco aqui no quarto quadrante, que seria deixa dobrar 3. Dobrou, dá 6. Tira 1, 5. Então, ó, o 5π sobre 3, ele é simétrico do π sobre 3. Então, é só você olhar a família ali. Ele é simétrico do π sobre 3. Como ele é simétrico do π sobre 3, quanto é que vale π sobre 3, gente? Π vale 180, dividido por 3, vale 60. Então, ó, uma OBS importante aqui, ó, já ia esquecendo, ainda bem que eu anotei para eu não esquecer. Esse macetão só serve para os arcos que são assim, ó, π sobre um número. Então, π sobre 6, π sobre 5, π sobre 7, π sobre 8, π sobre 3, π sobre 2. Π sobre 2 não, que é arco de eixo. Π sobre 7. Se for 2π sobre 7, aí já não dá. 3π sobre 8, aí não dá. Tá certo? Beleza? Então, a solução aqui, lembra, C tá com mais, seno positivo aqui, tangente positivo aqui e cosseno positivo aqui. Então, 5π sobre 3, ele é simétrico de π sobre 3. Só que ele está no quarto quadrante. Por que está no quarto quadrante? Deixa dobrar 6, tira 1, 5. Então, ele está no quarto quadrante. π sobre 3 vale 60 graus. Então, cosseno de 60 vale quantos? Vale meio. Cosseno de 5π sobre 3 é a mesma coisa que o cosseno de 60. Só que lembrando que ele está no quarto quadrante. Tem que ver o sinal. Quarto quadrante, o cosseno ele é positivo. Então, por isso ele ficou positivo. Então, aqui, ó, o 2π sobre 3 também é da família do π sobre 3. Só que 2π está em qual quadrante? Ó? Não é 3? Então, tira 1, fica 2. Então, quer dizer que ele está aqui no quadrante 2. Então, vai ser seno de 2π sobre 3 é a mesma coisa que o seno de π sobre 3. Só que ele está no segundo quadrante.
Segundo quadrante, seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. E o seno no segundo quadrante é positivo. Então está aqui o seno positivo. E o último, tangente de 5π sobre 6. Está aqui, ó, 5π sobre 6, ó, está no segundo quadrante. E a tangente no segundo quadrante é negativo. Π sobre 6 vale quantos em graus? É só dividir. 180 dividido por 6 dá 30. Então, π sobre 6 vale 30 graus. Qual que é a tangente de 30? Lembra? A tangente é diferente. Olha só vocês. Raiz de 3 sobre 3. 1 raiz de 3. Então, tangente de 30 vale raiz de 3 sobre 3. Mas por que é negativa? Porque ele está no segundo quadrante. E segundo quadrante, a tangente ela é negativa. Beleza, pessoal? Ok? Bem tranquilos? Então, cálculo de seno, cosseno e tangente com arco com mais de uma volta. Arco com mais de uma volta. Aí, pessoal, aí você vai ter que fazer o conteúdo anterior. É voltar esse ângulo para a primeira volta, ou seja, seno de 3.270. Então, lembrar que C está com mais 12, 13, 14, para você saber em qual quadrante que ele vai estar, se é positivo ou se é negativo. Então, eu vou pegar aqui 3.270 dividido por 360, ou seja, isso aqui quer dizer que são 9 voltas completas mais 30 graus. Ou seja, ele está no primeiro quadrante. Então, seno de 3.270 é a mesma coisa que o seno de 30. É o valor que sobra aqui no resto. Então, isso aqui é o resto, tá? Vai dar 9 completos, sobrar resto 30. Tem que deixar o resto. Então, 3.270 é a mesma coisa que seno de 30. Seno de 30 é meio. E 30 está no primeiro quadrante. Professor, e esse negativo aqui? É que vai dar negativo? Vai ter que fazer jogo de sinal? Não. Quando é negativo, significa que o giro está no sentido horário, está girando para cá. Ó. Então, menos 2.670 graus, ele está girando para cá, nesse sentido aqui, ó, no sentido horário, no sentido negativo. Então, você vai fazer a conta normal. 2.670 dividido por 360. Dá 7 voltas completas e sobra de resto menos 150. Aqui que está o detalhe, galera. Esse menos 150 é no sentido negativo. Então, ele vai andar 150 graus, não para cá, para cima, mas 150 graus para baixo. Então, que quadrante que ele vai parar se ele andar 150 graus para baixo? Daqui até aqui, ele andou 90 graus negativo. Então, 150 graus vai estar onde? Vai estar por aqui, ó. Porque aqui é o menos 180. Então, 150 graus é um arco no terceiro quadrante. Tá? Então, é só para você sobrar. Sobrou aqui resto 150. Só que 150, ó, menos 150, vai ser simétrico de quem? Menos 150 é simétrico de 30 graus, né? 150, se você pensar aqui, ó, vai ser o simétrico de 30, no sentido negativo, né? De menos 30, né? O simétrico de menos 30. E quanto que vai dar o cosseno de menos 30? Cosseno de 30, pessoal, seria raiz de 3 sobre 2, tá? Só que o menos 30, ele está vindo para cá, mas ele está no quarto quadrante. E quarto quadrante, o cosseno também é negativo. Também é negativo, não, desculpa, também é positivo. Ó. Primeiro e quarto. Mais 30 seria aqui. Menos 30 é aqui embaixo. Então, mais raiz de 3 sobre 2. Beleza? Ué, professor, não tinha que dar negativo? Não. Porque menos 30 é só o sentido do giro. Ele está girando menos 30 graus aqui para baixo. Então ele vai parar no quarto quadrante. E o cosseno no quarto quadrante ele é positivo. Letra C, aqui é positivo. Então o giro aqui está positivo, não tem problema nenhum. Deixa eu só apagar aqui para não confundir. Ó, 1920 dividido por 360 vai dar 5 voltas completas. 5 voltas completas e sobrar 120 graus. Ou seja, seria 5 voltas mais 120. 120 vai parar aqui, ó, no segundo quadrante. Então eu já sei que, como é tangente, a tangente no segundo quadrante ela é negativa. Mas 120 é simétrico de quem? Lembra? Se está no segundo quadrante, 180 tira 120 para tirar 60, sobra 120.
Então, 120 é a mesma coisa que 60 graus. E a tangente de 60 vale raiz de 3, vale positivo. Só que não é a tangente de 60, eu estou calculando a tangente de 120, porque ele é simétrico de 60, e 120 está no segundo quadrante. E a tangente no segundo quadrante, ela é negativa. Beleza? Letra E, 2.340. Divide, vai dar 6 voltas e vai sobrar 180 graus. 6 voltas mais 180 graus, ou seja, isso aqui é um arco de eixo. Parou exatamente em cima do 180, não parou em quadrante nenhum. Então, o que eu estou querendo calcular? Seno de 180 graus. Aí tem que lembrar daquela musiquinha, né? 0, 1, 0, menos 1. Então, o cosseno de 180 vai valer 0. Lembra aqui, ó, tabelinha aqui em cima, ó. 0, 1, 0 menos 1, 0, 1, 0 menos 1. 0 não existe, 0 não existe, 0. Seno, cosseno e tangente. Quanto que dá o seno de 180 graus? 0. Então, seno de 180 graus. Seno, é seno? Não, é 0. Seno de 180 graus é 0. Tá errado aqui. Aí ele calculou como cosseno, mas não é cosseno, é seno. Então, já vou até arrumar isso aqui para não dar BO. Esse funcionário, como sempre, ele erra, né? É seno de 180 graus, não dá menos 1, dá 0. 0. Tá? 0. Seno aqui, beleza. Já vou arrumar aqui, já vai ficar Joe. Pronto. Então, olha lá. Voltando ali, ó. Seno de 180 graus, o seno é 0. Cosseno que seria menos 1, tá? É que aqui colocou cosseno, tá? Mas a letra... Ah, não, pessoal. Pô, gente, desculpa. Tá certo. A letra E, eu tô falando da letra D de dado. Então, tá certo. Vou voltar lá. Esquece o que o professor falou, tá? Esquece. Então, vamos voltar aqui, ó. Tá certo. É menos 1 mesmo. Ó. Vamos voltar lá. Eu olhei errado aqui. Ó, voltando lá, deixa eu só consertar a bagaça. É a letra D, eu olhei na E. É a letra D, 2.340, vai sobrar 180. Cosseno de 180, ó, tá certo, é menos 1. Então, meu funcionário tá certo. Eu não vou mandar mais ele embora. Na letra E, que é seno, só que é seno de 90. Por quê? 2.970 dividido por 360 dá 8 voltas e sobra 90 graus. Então, 8 voltas mais 90 graus vai parar bem aqui em cima do eixo. E quantos que é o seno de 90? Vale 1. E a última, tangente de 1.710. Você divide por 360, vai dar 4 voltas e mais 270 graus. 270 graus está bem aqui, ó. Aqui estaria o 270 graus, exatamente nesse ponto aqui, ó. Aqui 90, 180, 270. Quantos que é a tangente de 270? Não existe. Então, tangente de 270 graus não existe. Beleza, galera? Certinho? Então, finalizado aí, ó, tem essa tarefa para vocês fazerem aqui, ó. Tarefa do capítulo 6. Presta atenção. Por que eu coloquei assim? Capítulo 6 é seno e cosseno. Você vai fazer atividades em sala. Número 1 a 5. E do capítulo 7 é a tangente. Então, vocês vão fazer um em sala do 1 a 5. Ok? Em sala do capítulo 6 e em sala do capítulo 7. Por quê? Porque do capítulo 6 é seno e cosseno e do capítulo 7 é tangente. Nas próximas aulas eu vou passar para vocês fazerem os propostos. Beleza? Galera, fechando a aula por aqui. Ok? Então, até a próxima aula, porque aí é com vocês. Ok? Beleza? Deixa eu só voltar aqui para dar um tchauzinho para vocês. Cadê o professor Marcelo voltando? Ok, professor Marcelo aqui de volta. Pessoal, então um forte abraço, beleza? Até as próximas aulas, os próximos vídeos. Façam aqueles exercícios que eu acabei de passar, beleza? Forte abraço para vocês. Fui!